Olá, eu sou Bruno Rocha, esse é o Code Show e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas de terminal, ferramentas que a gente pode usar direto no console aí do nosso ambiente de desenvolvimento para facilitar, economizar recursos e principalmente eu vou mostrar para vocês o meu novo editor de código que é o Micro Editor, um editor muito simples, enxuto e que tem quase todas as funcionalidades para o desenvolvimento aí no dia a dia. E o vídeo de hoje, mais uma vez, é um oferecimento dos apoiadores aqui do Code Show. Pessoal que acredita na proposta do canal e que está ajudando aqui na campanha de financiamento coletivo para eu trazer mais recursos e conseguir fazer cada vez mais conteúdo e mais vídeo para vocês. Então, a gente tem a campanha de financiamento no Apoia-se, temos aqui os subscribers lá no Twitch e também o pessoal que está apoiando aí pelo PicPay. Então, muito obrigado para todos vocês que fazem parte da lista de apoiadores. E se você quiser fazer parte também, dá uma olhada aí nesses links depois. CLI, Prompt ou interface de linha de comando. É essa telinha aqui que geralmente tem em qualquer sistema operacional, seja ele Mac, Windows ou Linux. E ela fica ali esperando a gente dar as ordens para o computador executar. É muito comum a gente utilizar essa ferramenta para dar comandos aí administrativos para o sistema ou em um ambiente de desenvolvimento a gente fazer o build, a compilação ou qualquer outro tipo de tarefa que seja possível fazer somente através da linha de comando. Mas existem desenvolvedores que preferem trabalhar quase que 100% dentro do terminal. Dá para fazer quase de tudo. Eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo a minha experiência voltando às origens aí, voltando para o terminal para a maioria das minhas ferramentas. E eu vou explicar primeiro para vocês o porquê que eu tenho feito isso. Recentemente eu comecei a fazer live stream através do Twitch. E já tem uma comunidade bem grande aí de live coders tanto no Brasil quanto no mundo. E o Twitch tem se mostrado uma plataforma excelente, tanto pela qualidade do vídeo e também pela qualidade da interação que a gente consegue ter aí no chat e fazer com que você consiga participar ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo aí um projeto ou explorando alguma tecnologia nova. Recomendo muito, vai lá em twitch.tv/codeshow e dá um follow aí no Code Show para ajudar aí, para apoiar a iniciativa do canal, né? Fica aí recomendado o Twitch, mas voltando ao tema principal desse vídeo, motivo de eu estar voltando para usar o terminal é justamente esses streams que eu tenho feito, porque para eu conseguir fazer esse stream, eu preciso dedicar pelo menos metade do poder de processamento e memória da minha máquina local somente para fazer o stream. E aí, se eu tentasse abrir ao mesmo tempo o Visual Studio Code, pronto, eu não teria mais memória suficiente para eu conseguir fazer o stream e programar. Então tudo isso fez com que eu pensasse que tem algumas coisas que eu consigo fazer para economizar os recursos da minha máquina. E foi isso que me motivou a voltar a usar o terminal. E a primeira ferramenta essencial para quem quer trabalhar mais no terminal é ter um bom emulador de terminal. E eu tenho utilizado um que eu inclusive já recomendei aqui no canal, no vídeo das top 5 ferramentas de Linux, que é o Tilix. Esse terminal aqui, ele está rodando em cima de um emulador que é muito simples, mas ele é bastante customizável e ele tem aí um foco e uma boa aparência. Uma outra coisa interessante do Tilix é que ele permite que eu tenha abas. Então eu faço Ctrl+Shift+T e eu consigo abrir várias abas dentro da minha mesma seção. Então eu consigo separar aplicações aqui como se fossem ambientes de trabalho separado. E isso é útil porque, por exemplo, se eu quiser me comunicar com o pessoal do meu trabalho, eu consigo utilizar o meu cliente IRC diretamente por aqui. Ele vai rodar direto no terminal, ó. Então eu acabo de conectar aí no meu servidor e eu consigo aqui alterar os canais que eu estou. Então, por exemplo, aqui eu estou num canal aí que representa o chat do Twitch através do IRC. Uma outra coisa que eu costumo fazer quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo stream de live coding, é ouvir música. Eu acho bem interessante deixar um áudio rolando aí até para quem está assistindo conseguir ouvir uma música de fundo. E como eu já falei para vocês que um dos meus objetivos é economizar processamento e memória e deixar os recursos da minha máquina para fazer as tarefas que eu realmente preciso, eu decidi utilizar um player de áudio que também roda no terminal, que se chama CMUS. Então a gente digita aqui, ó, CMUS, e ele tem essa cara aqui básica aí de terminal, mas é um player bastante útil, você consegue executar aí a sua biblioteca de músicas facilmente. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, uma biblioteca de música e é só eu colocar essa pasta aqui para dentro do CMUS. E eu tenho várias views aqui onde eu consigo navegar nas minhas
playlists e coleções, e eu consigo escolher, por exemplo, aqui uma música para executar, e eu consigo fazer tudo que eu faria num qualquer outro player de música diretamente dentro do terminal. Então eu vou deixar um sonzinho rolando aqui enquanto eu termino de gravar o vídeo. E se você não estiver satisfeito com uma ferramenta que nem essa, que vai executar música local, a boa notícia é que você pode também executar o Spotify UI através do terminal. Então essa ferramenta também foi escrita em Rust. Você consegue instalar através de cargo install Spotify-UI, e ao executar SPT, olha que interessante, ele vai abrir para a gente o Spotify dentro do terminal, e aqui a gente consegue navegar nas nossas playlists, ouvir música, fazer busca, tudo que o Spotify oferece, a gente consegue fazer também através do terminal de uma maneira bem tranquila e economizando aí, não precisando executar um cliente que muitas vezes é só uma web view consumindo bastante memória e bastante CPU. E muita ferramenta de terminal tem sido escrita em Rust, porque Rust é bastante rápido e portável. Uma dessas ferramentas é a reescrita da ferramenta top. Tá? Então nos sistemas Linux a gente tem a ferramenta top, que serve aí para a gente ver como é que está o consumo aí, de recursos do nosso sistema, de memória, de processamento, quais são os processos, os programas que estão consumindo mais. Então aqui vocês já podem ver que o OBS está comendo quase que toda a minha memória e processamento, e ele é o motivo de eu estar aqui falando sobre o terminal com vocês. Mas quando eu estou fazendo esse acompanhamento do consumo, eu não costumo usar o top. Eu tenho usado uma ferramenta chamada YTop, o YTop, tá? O YTop, ó, ele é como o top, mas ele é um dashboard um pouquinho mais organizado, mais bonito. Também tem várias opções de configuração. Essa ferramenta foi escrita em Rust. Eu costumo deixar ele aberto aqui numa aba do meu terminal para, se eu ver que as coisas estão ficando lentas, eu voltar rapidamente e já conseguir ver aqui quais são os processos que estão consumindo mais, ou se eu tenho algum tipo de alerta aqui de consumo de memória ou de CPU. Agora que eu já falei para vocês de algumas ferramentas que eu utilizo no terminal, vamos para o foco principal do vídeo, que é mostrar para vocês o meu editor, o Micro Editor. Para você instalar o Micro, você vai entrar no site Micro Editor, só colocar no Google, ele é um repositório do GitHub, aqui ó, microeditor.github.io. E aqui você tem uma documentação bastante legal explicando as principais features desse editor, como que você instala plugins e tudo mais. E basta você executar esse comando aqui ó, com curl, que ele vai baixar o executável aí do Micro para você. Uma coisa interessante do Micro é que ele é um arquivo único, ele é um único binário que ele já está aí compilado para algumas plataformas. Essa ferramenta foi escrita em Go e é muito fácil de estender utilizando Lua. Se ao invés de executar este comando aqui através do Bash, você preferir fazer o download do Micro, aqui tem na página de release todos os pacotes aí que já estão compilados, inclusive tem para Windows, tem para Mac, tem para Linux, vai funcionar aí em qualquer sistema e eu vou mostrar como esse editor é simples, porém bastante poderoso. Bom, então finalmente eu encontrei um editor que ele é tão simples quanto o Nano, mas um pouco mais poderoso e que permite algumas customizações. Então eu vou mostrar alguns detalhes e o porquê eu tenho gostado bastante e que talvez ele venha até a substituir o meu VS Code. Ainda não substituiu 100%, durante o trabalho eu ainda utilizo, mas acho que aos poucos eu vou acabar utilizando ele cada vez mais. E eu já coloquei o Micro no meu path. O que significa? Que eu coloquei lá no meu /bin/micro. Então eu já tenho aqui ó, o binário aí do Micro para eu executar. Então tudo que eu coloco dentro da pasta bin, ele fica disponível no path do meu terminal para ser executado diretamente. Basta você digitar Micro, que é um comando aí que vai estar disponível. Você inclusive consegue na linha de comando ver aqui o help dele e ter aí as opções, por exemplo, para instalar plugins e essas coisas. Se eu quiser ver quais são os plugins disponíveis, Micro Plugin Available. E aqui ele vai mostrar para mim todos os plugins que eu posso instalar no meu Micro. Não basta digitar Micro e dar Enter. Coisas que eu acho legais dele é que os atalhos simples, os básicos, aquele que a gente está acostumado no dia a dia,
todos eles funcionam. Se eu quiser ir para o começo da minha página, Ctrl Home, ó, ele já pula lá para cima. Ctrl End vai para o final. Se eu der Shift Home, é o começo da linha, selecionando. Se eu der Shift End, ele volta selecionando até o final da linha. Então, tudo isso eu consigo fazer normalmente e as setinhas ali do teclado navegam no texto. Então, isso é o básico, né? O que a gente tem aí no VS Code, por exemplo. Se eu quiser selecionar um texto, eu pressiono o Shift, ó, e vou mexendo com a setinha do teclado, né? Eu consigo até, inclusive, selecionar palavras inteiras utilizando algumas outras combinações, mas digamos que eu queira copiar, eu dou Ctrl C, ó, ele já mostra aqui embaixo na barra de status que a seleção foi copiada, e aí eu posso sair fazendo Ctrl V normalmente. Posso selecionar múltiplas linhas, Ctrl C, Ctrl V. Então isso aqui são coisas simples que você vai ver que outros editores você acaba tendo que ter combinações diferentes, ou você precisa entrar num modo específico para fazer copy paste. O Micro ele funciona dessa forma porque a proposta dele é ser um editor bastante simplificado, tá? Outras combinações de teclas que eu acho legal é, por exemplo, para a gente duplicar linhas. Então, Ctrl D, ó, vai duplicando a linha para mim. Se eu pressionar o Alt e mover a setinha para cima, ó, ele vai movimentar aquela linha para mim. Então, eu vou para cima e para baixo com a linha. Se você estiver dentro do Micro e você tiver dúvida, é só você olhar na barra de status, ó, que ele tem duas ferramentas que estão sempre aqui disponíveis. O Alt G e o Ctrl G, tá? O Alt G, ele vai te mostrar as keybinds que são mais comuns, tá? Então essa keybinds aqui são os shortcuts que a gente vai usar mais no dia a dia. Então para eu sair dele é o Ctrl Q, para eu salvar é o Ctrl S, o Ctrl O é para abrir um arquivo novo, Command Bar. Se eu quiser fazer um Ctrl K, eu vou cortar uma linha inteira, Ctrl F é Find, Ctrl Z, né, que a gente está acostumado a fazer muito aí em todas as ferramentas. Então tudo isso que eu mostrei aqui, ó, já está aqui embaixo para a gente conseguir ver facilmente sem precisar ficar decorando na primeira vez que você for utilizar ele. Então é só digitar Alt G de novo que essa telinha some. Ou seja, para eu salvar, ó, Ctrl S, ele vai perguntar o nome do arquivo. Eu vou colocar isso aqui no meu TMP, ó, full.md, que eu vou abrir primeiro um código aqui em Rust, ó. Então, solução aí do exercício de anagramas aí que eu fiz na minha stream de Rust. Então você vai ver aqui, ó, que o editor para código também é um editor bastante legal, bastante bonito, igual a gente tem aí VI e outros desse tipo. Então eu tenho aqui essa linha marcando que eu tenho a preferência de 79 colunas, mas você pode customizar para a quantidade de colunas aí que você utiliza. Eu tenho o syntax highlight da linguagem. Se eu der Ctrl S, ele vai fazer a formatação automática do código para mim, porque eu tenho o plugin de Rust instalado. Se eu quiser executar esse código, eu posso digitar Alt B. E olha só que legal, ele compila e já executa para mim dentro do próprio editor, ó. É só dar um Enter que ele já sai. Se eu quiser ter o output disso dentro do próprio editor, eu faço Alt O e aí ele executa e traz isso para mim em um buffer separado aqui, se eu não quiser sair do editor. Ctrl Q, eu saio daquele outro buffer ali. Vou mostrar para vocês aqui também um exemplo de Python, para vocês verem como é que funcionaria. Olha aí, ele tem toda aí a formatação em Python e inclusive ele tem o linter. Então aqui em cima ele já está dizendo para mim, ó, ele marcou aqui em cima com essa setinha laranja, ó, dizendo que essas três linhas têm algum problema. Então eu importei essas três bibliotecas, mas não estou utilizando. Então toda vez que eu dou Ctrl S, ele salva e ele roda o linter, né, que é aquele plugin linter que eu havia instalado, e ele já me dá esses outputs aí. Uma outra coisa que ele faz para mim também, ó, é quando eu der Ctrl S, ele formatar automaticamente. Então você vai ver aqui embaixo na barra de status, ó, essa mensagem aqui, ó, dizendo que ele reformatou para mim esse arquivo Python. E para quem conhece já sabe que esse bolinho aqui significa que ele fez isso utilizando o Black aí, que é o autoformatador aí preferido aí da comunidade Python, tá? Então tudo isso é configurável através de plugin, mas ele não tem ferramentas que são muito avançadas. As ferramentas dele são básicas, mas por exemplo, se eu criar uma nova função aqui, eu consigo ter, por exemplo, o syntax highlight. Eu consigo ter o básico de autocomplete. Então eu consigo digitar PA e Tab, ó, ele já vai dizer para mim que tinha o path. Lembrando que esse autocomplete, ele não vai fazer no modo IntelliSense. Eu tenho até plugins para IntelliSense, mas eu preferi não instalar para deixar ele realmente leve, tá? Então, IntelliSense é uma coisa que consome bastante de memória, então eu preferi deixar ele simples, ou seja, eu vou ter que realmente lembrar as coisas que estão dentro ali dos objetos na hora de utilizar.
tá? Uma coisa bacana é que quando eu, por exemplo, colocar aqui as aspas, ele já faz o match. Quando eu coloco parênteses, ele já faz match também. Então tudo isso que é comum de editores ele faz. Quando eu der o Enter, ele vai respeitar a indentação. O básico de todo que editor, né, ele vai ter. Então já deu para você perceber que o Micro, ele é o Nano com superpoderes. Ele é simples, fácil, você não vai ficar perdido com um tanto de combinação de teclas, comandos e modos, né, se você não tiver interesse em aprender isso tudo, mas ao mesmo tempo ele vai ser bastante poderoso. E olha que legal essa barrinha verde que tem aqui em cima, ó. Ele está dizendo que isso daqui são as alterações, ou seja, o arquivo que eu tinha antes, na hora que eu abri, eu vou começar a editar. Tudo que eu alterar, ele vai marcar de verde aqui, dizendo que isso aqui é uma coisa nova que eu incluí naquela edição. E se eu tiver o plugin de Git instalado, ele ainda vai marcar para mim aqui tudo que for o Git diff daquele arquivo. Então, as coisas vão ficando mais interessantes e ao mesmo tempo sem consumir quase nada aqui do meu processamento com esse arquivo aberto, tá? Se eu quiser ter painéis dentro do Micro, eu também consigo. Eu digito Ctrl e a barra, ó, ele abre um painel aqui do lado e o Ctrl W ele vai navegando para mim através dos painéis, tá? Então eu posso, por exemplo, aqui dar Ctrl O e eu coloco o caminho do arquivo que eu quero abrir, tá? Então nesse caso eu vou abrir aquele TMP lá que a gente criou e ele vai ficar aqui do lado. Eu consigo navegar de um arquivo para o outro facilmente. Eu consigo ter muitos painéis. Eu consigo ter painéis verticais e horizontais dentro do próprio editor. Uma outra coisa legal é que eu consigo utilizar o mouse, então ele tem suporte full ao mouse. Então se eu prefiro não usar somente o teclado, eu consigo vir aqui, ó, e fazer o copy aqui das coisas, Ctrl C, por exemplo, Ctrl V, ó, utilizando a seleção que eu fiz através do mouse. Inclusive eu consigo redimensionar os painéis utilizando a setinha do mouse também. É possível fazer através de combinação de teclas, mas o mouse também às vezes acaba sendo útil. Às vezes dois painéis não são suficientes, então a gente consegue abrir tabs aqui. Então eu digito Ctrl T, ó, e ele abre uma tab nova, e aí dentro dessa tab eu consigo abrir aqui um outro arquivo. Vou abrir o mesmo arquivo aqui, ó. E aí eu consigo ter mais splits aqui dentro e eu consigo navegar nas minhas tabs. Então vocês estão vendo aqui em cima que eu tenho uma tab aonde está marcado aqui com o TMP full e a outra que ainda não tem nome nenhum, né? Porque eu estou nesse arquivo novo aqui, no name. E aí eu vou abrindo quantas tabs eu quiser, ó. Então eu vou abrindo várias e eu consigo navegar aqui, Ctrl Alt e as setinhas para ir mudando aí de tabs. Lembrando que todas essas configurações aqui de atalhos eu consigo customizar, deixar do jeito que eu preferir. Eu não customizei muitas, eu já vou mostrar para vocês o que eu customizei. Mas as que eu customizei foram básicas assim, que eu já estava acostumado do VS Code e aí eu trouxe para cá para o Micro. Aí uma outra coisa legal é para você conseguir abrir os arquivos sem precisar ficar digitando o caminho. Se eu digitar F3, olha que legal, ele abre esse navegador de arquivos aqui do lado. A qualquer momento, se eu apertar F3 e F3 de novo, o navegador some, tá? Então F3, vou até o arquivo que eu quero abrir, F3 de novo, ele some. Lembrando que F3 foi eu que configurei. Vamos falar agora sobre os comandos do Micro. O Micro, se você colocar aqui no Alt G, ele vai te mostrar que o E, ó, ele é a tecla de atalho para a gente abrir o Command Bar, tá? Então o Command Bar é como se fosse aquele Command Palette lá do VS Code. Ele roda tudo aqui sempre nessa barra de status aqui embaixo e a gente consegue apertar Tab, ó, ele vai mostrar pra gente todos os comandos disponíveis. Então tem o bind para a gente fazer o bind de alguma tecla de atalho, alguma configuração. Então se você digitar help aqui, ó, você consegue pegar o help de subcomandos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o help de colors, ó, ele vai me dizer como é que eu mudo os color schemes, né? Então aqui ele fala, ó, você pressiona Ctrl E e aí você vai utilizar o set color scheme e o nome do color scheme. Então isso é bem legal. Vamos ver como é que isso aqui funciona, ó. Então nessa barra aqui de baixo, ó, Ctrl E, set, que é para mudar a configuração, color, e aí eu dou um enter, ele já vai para o color scheme, espaço, e eu dou tab e ele vai me mostrar nessa lista aqui embaixo, ó, todos os esquemas que estão disponíveis. Então se eu quiser mudar para o Atom Dark, eu dou um enter, ó, como ficou com a carinha aí do Atom, né? Se eu voltar aqui e digitar qualquer outro, vou escolher um aleatório aqui, ó, Darkula, olha aí, ele coloca no color scheme do Darkula. Lembrando que esses color schemes eles já são built-in. Dentro daquele binário já veio todos os temas, você não precisa instalar. Mas se você quiser, você pode até criar o seu tema aí específico aí para o Micro, tá? Eu gosto muito de utilizar dois color schemes aqui. Um deles é o Material. Acho esse Material bastante legalzinho, principalmente porque ele deixa aqui do lado, ó, um highlight legal nas coisas de linter, né? Mas o que eu gosto mais de usar mesmo, né,
Reparem que no Material aqui embaixo, ó, a barra de status ficou até mais escura, assim, ficou legalzinha. A barra de comandos. A gente consegue executar comandos de Linux aqui normais, digitando Ctrl B, ó. Então ele abre aqui para mim um shell, eu consigo dar um ls, por exemplo, e dar um enter. Eu consigo fazer Ctrl B e de repente abrir aqui um IPython, ó. Aí ele vai entrar para mim no IPython, eu faço qualquer coisa que eu quiser dentro do IPython. Na hora que eu der um exit, ele volta para o editor. A customização dele é bastante simples. Além dos plugins que a gente já tem, a gente consegue escrever plugins de uma maneira básica. Então eu vou mostrar como é que eu fiz os meus plugins. Ó, micro, a configuração dele fica dentro do .config/micro. E aqui dentro a gente tem alguns arquivos. Aqui ficam os plugins, aqui ficam os settings, aqui ficam os bindings e aqui fica o arquivo Lua, que é utilizado na inicialização do editor. Tá? Então eu vou mostrar primeiro para vocês os settings. Ó. Então aqui nos settings tem tudo que a gente consegue customizar no editor. Então você vai conseguir vir aqui, escolher o que você quer que seja automático, o que não seja. O Color Scheme, como eu estava mostrando que eu alterei no terminal, eu poderia ter alterado direto por aqui. Então o arquivo JSON, que você consegue inclusive salvar aí e fazer toda a sua configuração básica aqui. Mas além disso, o Micro tem aqui o arquivo de bindings. Ó. Então aqui no bindings é onde você vai customizar as suas teclas de atalho. Então lembra que eu coloquei aqui, por exemplo, Alt barra invertida para adicionar comentários. Ó. Se eu digitar agora Alt barra invertida, ó, ele vai comentar essa linha. Lembrando que JSON não aceita comentário, mas ele coloca do mesmo jeito porque existe o Comment JSON, que são os JSONs aí com comentário. Aí eu tenho aqui atalhos para snippets e por aí vai, e todas essas coisas. Para fazer o split, eu tenho o F3, lembra que foi eu que customizei F3 para abrir o File Manager, ó, toda vez que eu aperto F3. Então, na documentação do plugin, ele vai te dizendo qual é o comando que faz cada coisa. Mas para eu automatizar e não ter que ficar executando aqui embaixo com o Run, eu consigo colocar isso numa tecla. Então eu coloquei no F3 que ficou super fácil de usar. Tá? Então, o arquivo de bindings você pode customizar da maneira que você preferir. O meu está compartilhado, o link vai estar aqui embaixo da minha configuração se você quiser utilizar uma configuração igual, tá? Um outro arquivo muito importante que você vai poder customizar e que eu gostei bastante de brincar com ele é o init.lua. Tá? O que é o init.lua? Ele é um arquivo onde você customiza basicamente tudo dentro do editor sem precisar de plugins. Então, além de eu ter os meus plugins, eu tenho a minha própria configuração e ela fica dentro do init.lua. Ele funciona num sistema de hooks, né? Que a maioria dos sistemas de plugins funciona assim. Então o primeiro hook dele é o init. Isso aqui é o que ele vai executar quando um arquivo for aberto dentro do Micro. E para você customizar o restante, você vai criar funções aqui. Então no meu caso, eu tenho uma função aqui para fazer o build, ó, que legal. Então eu crio uma tabela aqui em Lua. Essa tabela, se o meu arquivo for Go, ele vai rodar Go Run e o nome do arquivo que eu estou editando. Se for um arquivo Rust, ele vai digitar cargo play e vai rodar o arquivo. Se for em Python, ele vai rodar Python 3 e o nome do arquivo. E tudo isso customizado utilizando a linguagem Lua, que é uma linguagem também que é bastante sensacional. Então tudo isso daqui eu vou compartilhar se você quiser deixar o seu Micro igual o meu. Para finalizar, só para ficar como exemplo das minhas customizações, eu vou escrever um arquivo Python rapidamente para você ver como as minhas customizações ajudam aí no dia a dia. Então eu posso escrever uma função aqui, ó, chamada sum, que vai receber x e y e vai retornar a soma de x mais y. Tá? Então já olhando aqui você vai perceber que eu não formatei essa função bonitinha, eu simplesmente escrevi. Mas com aquele init.lua que eu coloquei ali para vocês, eu tenho lá uma função chamada onSave. Deixa eu mostrar aqui. Essa função é um hook. E toda vez que eu salvar um arquivo, né, no hook onSave, no evento de salvar, ele vai executar as funções que eu colocar aqui dentro. Se eu procurar aqui para cima onde está a função de format, vocês vão ver, por exemplo, que ela vai chamar para mim aqui, ó, o sort imports, e aqui em cima eu vou ter o format. Então aqui dentro do format, ó, se eu estiver no Python, eu vou executar o black com 79 linhas, que é a minha preferência, né? Mas no seu caso aí você pode mudar de 79 aí para 120, se você preferir, ou simplesmente não passar nada aqui, tá? Então com essa configuração, a hora que eu der o Ctrl S aqui, ó que legal, o Python já vai formatar ali para mim, né? Porque eu dei Ctrl S e ele já salvou. Então tudo isso está customizado aqui nesses hooks. Então você tem hook para na hora que você salvar um arquivo, para na hora que você fechar. Então tem onSave, onExit, onReload e todas essas coisas bastante simples de customizar.
tá? Uma outra coisa que eu posso fazer aqui é dar um print, ó, na sum, passando 4 e 5, e a gente quer ver qual que é o retorno disso. Como é que eu vou executar dentro do editor? Então eu tenho duas formas que eu customizei. Salvei, dou Alt B, e olha que legal, ele retornou aqui para mim 9, que é o resultado da minha função. Se eu quiser fazer isso dentro da própria tela, eu digito Alt O, e olha só que legal, ele traz aqui o resultado dentro da própria tela que eu estou executando. Eu posso até salvar esse retorno se eu quiser, dando Ctrl S, ou posso dar Ctrl Q para fechar esse buffer e continuar aqui o meu desenvolvimento. E se eu escrever testes, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um def test sum. Eu dou Alt T. Quando eu digitar Alt T, olha que legal, ele roda o PyTest, né? E aqui dentro do próprio editor eu tenho o resultado do teste, ó. O teste passou, e aí é só dar Ctrl Q e sair, né? Se o teste tivesse falhado, vou colocar aqui 0, ó, Alt T, ele vai executar e trazer para mim aqui uma falha, ó. E aí eu consigo ver o que aconteceu, ó. Então, ó, falhou porque eu esperava o 9 e o retorno foi 0. Tudo isso dentro do próprio editor. Eu saio e continuo trabalhando aqui no meu arquivo. Outra coisa que eu consigo fazer é entrar num terminal interativo. Então, digamos que eu quero começar a chamar essa função aqui num IPython para eu ver como que ela se comporta, ou até fazer um debug, colocar um breakpoint aqui e debugar dentro do editor. Eu digito Alt I de Interactive. Ele vai abrir para mim um IPython aqui embaixo, olha que legal. Eu já vou ter aqui a função soma lá, para eu chamar ela aqui, ó, 1 com 2, e ele me retornar aí o resultado. Então, essa seção do IPython já carregou tudo que eu tenho naquele arquivo. A partir do momento que eu der o exit, ele vai voltar para o terminal. Então, são ferramentinhas simples que estão customizadas todas dentro desse arquivo Lua aqui que eu já mostrei para vocês. Legal? Então, eu acho que era isso aí tudo que eu tinha para mostrar para vocês a respeito do Micro hoje. Agradecer mais uma vez a todos os apoiadores do Code Show, né? Galera do Apoia-se, a galera do Twitch e a galera do PicPay. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando, apoiando e acreditando nesse trabalho aqui. E lembrando para você que toda terça-feira no Twitch tem live de Rust. Essa live eu faço em inglês. Eu estou aprendendo Rust e convido você para aprender junto comigo. E também toda quinta-feira a gente está fazendo aqui, tanto no Twitch quanto no YouTube, o stream está indo para todas as plataformas, o desenvolvimento aí de um projeto completo aí para acessar a API do GitHub e pegar todas as extensões do Flask. Então está sendo uma jornada bastante divertida e você pode participar. Então, mais uma vez, obrigado por seguir o Code Show, obrigado por dar o follow lá no Twitch e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!